Olá para você de novo. No outro vídeo eu compartilhei um pouquinho sobre motivos que a gente deve resgatar a nossa vida com Deus. Motivos pelos quais é tão importante a gente ter uma vida com Deus. A gente falar com o Senhor todos os dias, a gente separar um tempinho da nossa agenda tão cheia de coisas para a gente poder se alimentar espiritualmente. Eu penso que dentre tantas as coisas que a gente tem no nosso dia, a gente às vezes sacrifica tantas coisas assim, sem necessidade, e uma das coisas que a gente nunca deveria sacrificar da nossa agenda é o nosso tempo com Deus. É nesse tempo que a gente se revigora, a gente alimenta o nosso coração com fé, né? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, então é nesse tempo que a gente também pode ouvir um louvor, ouvir uma palavra, trazer fé para o nosso coração, sabe? Falar com o Senhor, apresentar a Deus as nossas dores, as nossas preocupações, sabe? E muitas vezes esse tempo a gente não tem. E eu teve um tempo que eu falava assim, nossa, mas eu não consigo acordar de madrugada, né? E eu ficava muito mal, porque eu não sou uma pessoa assim matutina, gente, sou uma pessoa noturna, essa é a grande verdade. Então eu não conseguia levantar, ou de madrugada, ou levantar muito cedo, né? E eu ficava assim, em conflito um tempão, e eu achava assim, poxa Deus, então, será que Deus não tá ouvindo a minha oração? Não tô conseguindo me encaixar neste padrão, sabe? Então assim, depois de muito tempo, comecei a conversar com Deus e fui percebendo que eu tinha o meu próprio ritmo, o meu próprio tempo. E aí eu descobri que o meu tempo, o tempo que funcionava melhor para mim era à noite, quando eu chegava do trabalho. Então aí eu descobri, me achei ali, e depois desse dia nunca mais parei assim de buscar a Deus assim antes de dormir. Até falei para alguns amigos assim, que depois que eu descobri isso eu nunca mais consegui dormir sem antes fazer esse tempo com Deus, sabe? Então eu acredito que Deus, ele tem esse tempo. Deus pode falar para cada um de nós qual é o melhor tempo, que a gente pode dar uma paradinha. Às vezes pode ser um horário do almoço, mas não sacrifique esse tempo. Relaxe, tire um momento assim realmente para você falar com Deus, porque ele é muito essencial. É buscando a Deus que nós vamos ter direção para as nossas vidas. É buscando a Deus também, principalmente, que nós vamos tomar decisões muito melhores do que ali no momento agitado. Lembra que eu falei no vídeo passado? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, que está lá no Salmos 46. Então todos nós precisamos nos aquietar, saber que Ele é Deus e procurar o Senhor nesse lugar tranquilo, nesse lugar secreto. Então eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu tenho aprendido, tem me ajudado muito. E uma delas, por exemplo, no meu momento, quando eu vou falar com o Senhor, eu levo comigo a Bíblia. Vou mostrar aqui a Bíblia, evidentemente, né? A Bíblia tá aqui, cheia de marca-texto, que agora eu tô numa fase de marca-texto. E junto com a minha Bíblia, eu levo um caderninho. Eu levo esse caderninho aqui. Esse caderninho, o que eu faço? Eu pego, anoto ali os pedidos, né, de oração das pessoas. Então, sabe quando alguém chegava... não sei se pra você já aconteceu isso, mas comigo já. Ora por mim? Eu falava, eu vou orar, eu esquecia. Depois eu comecei a lembrar, poxa, eu assumi um compromisso dizendo que ia, né? Então, o que eu faço hoje? Eu pego esse caderninho, escrevo lá nome de pessoas, né? Por exemplo, o nome de amigos, tá tudo aqui. Pedidos que vão chegando até mim, ora pela saúde do fulano, acabo colocando aqui também. E aí eu acabo fazendo como se fosse um mini diário. Eu vou escrevendo ali. Todo dia eu escrevo alguma coisa, como foi um dia, o meu dia, a impressão que eu tive de Deus, de repente, para alguma coisa. Eu vou escrevendo ali, marco ali a data, o versículo que eu li, às vezes o horário, né? Sempre vou colocando e tem funcionado muito bem, pelo menos para mim. E além disso, por exemplo, acabou o caderninho, já tem outro aqui, né? Já tem outro caderninho aqui que eu já tô usando. Então, os cadernos, eles são excelentes ferramentas para você estar escrevendo pedidos de oração, não só seus, mas de pessoas que contam com você, que olham em você, de repente, alguém que elas possam contar. Escreve lá, e quando você for orar ao Senhor, à noite ou de manhã, ou na hora do almoço, leva um caderninho, nem que ele seja bem pequenininho, e fala, Senhor, abençoa as pessoas dessa lista, alcança cada uma delas,
sabe? Abençoa A, abençoa B, abençoa C, vai falando o nome, né? Para que realmente você cumpra o seu compromisso que você fez com as pessoas, dizendo que iria orar por elas, né? Também uma outra coisa interessante é um devocional. Você pode comprar livros devocionais. No momento eu tô lendo esse daqui, que é Um Ano com Mulheres da Bíblia. Todo dia tem uma passagem interessante. É como se fosse um pão diário, só que nesse caso aqui voltado para as mulheres. Então é muito legal quando você começa a, vamos dizer assim, incrementar o seu tempo com Deus, porque ele não precisa ser uma coisa chata, uma coisa desinteressante. À medida que você começa a buscar o Senhor, o próprio Deus vai dando ideias para você do que você tem que fazer. Às vezes ali você tá orando, tá falando ali com as pessoas, de repente vem uma ideia tipo, vou ouvir um louvor X, vou ouvir uma pregação X depois, você anota, né? E assim acaba sendo uma coisa muito gostosa. E eu costumo dizer assim, que quando eu vou dormir em paz, tranquila, né? Todo aquele peso daquele dia já fica do lado de fora, porque aquilo não pertence mais a mim, então acaba sendo muito bacana pra gente. Então isso é uma coisa que eu tenho aprendido, e é assim, há pouco tempo que eu tenho aprendido, mas como tem sido abençoador, como tem sido enriquecedor pra mim, gente. E é por isso que eu compartilho com vocês, principalmente se você é jovem, principalmente se você lidera na sua igreja, e às vezes tem tanta coisa, a gente trabalha fora, tem marido ou tem filho, ou tem atividade na igreja, ou às vezes outras coisas, né? Às vezes você tem 2 empregos, 3 empregos, né? Ou é autônomo, então não tem horário certo. Mas assim, busca o Senhor para que Ele mostre para você a melhor forma que funcione para sua vida, na correria da sua vida, na sua rotina. Mas não deixe de buscar ao Senhor. Tenha uma vida devocional, uma vida com Deus, sabe? A sua vida vai ser muito mais leve, a sua saúde vai melhorar demais. Aconteceu isso comigo, inclusive. Quando eu parei para ter uma regra mesmo, assim, tipo, olha, é regra, né? A minha disciplina, porque eu era uma pessoa indisciplinada nessa área. A partir disso, eu vou buscar o Senhor, eu não vou sacrificar esse tempo. Todas as outras coisas vão ter que esperar e eu vou buscar o Senhor aqui nesse momento. E foi muito interessante que quando eu comecei a tomar essa postura, até a minha saúde melhorou em vários aspectos, porque por muito tempo eu tive muita luta na área da saúde. Eu ficava doente de uma coisa, aí eu ia pro médico, sarava e ficava ruim de outra coisa, e aí era uma loucura, sabe? E aí eu parei para pensar assim, falei, essa não é a vida que Deus tem para mim, né? Eu creio na vida abundante de Jesus Cristo, eu creio que o Senhor, Ele tem planos de paz e não de mal para dar o fim que eu espero, e eu não espero terminar desse jeito. Era o que eu pensava, né? E assim tem sido uma jornada maravilhosa, gente. Então, de verdade, eu falo para vocês assim, busca o Senhor, sabe? Buscar Deus não é uma coisa assim reservada só pra gente, só pra quem é crente, quem é pastor, quem é líder. É para qualquer um, para todos que têm acesso, né? E assim, até essas pessoas que tenham cargos ou não tenham, sejam líderes, sejam pessoas que a gente acha que são mais santas, por qualquer motivo assim, não são, gente. Todos nós temos que buscar o Senhor, sabe? O Senhor Jesus não veio para os sãos, Ele veio para os doentes, Ele veio para a gente, sabe? Então, busca o Senhor, e eu oro para que o Espírito Santo de Deus mova o seu coração ainda hoje, para que você não consiga dormir, igual aconteceu comigo, até você falar com Deus e apresentar para Ele toda a sua vida, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha sido bem legal, uma bênção para você, e oro para que o Senhor te abençoe, te guarde e prospere os seus caminhos, e você seja luz, seja bênção por onde você passar, tá bom? Um forte abraço, que o Senhor te abençoe, e até o próximo vídeo.